Bom, moçada, vamos agora, galera aí do Lucê, para essa aula aí de matemática, um assunto inequações, que a gente já falou um pouquinho semana passada, não foi isso? Ó? A gente falou aí do estudo do sinal, para você saber onde a função é positiva ou negativa. Essa primeira parte eu já falei, agora pegando a função, olha aí, ó, função afim, ou seja, uma função polinomial do primeiro grau. Então, você tem aqui o A, toda função afim, ela é escrita y é igual a x mais b. Não pode esquecer disso. Então, esse A aqui, tá? Que ele está falando. O A, não sei se vocês lembram, mas é para lembrar que o A, ele é chamado de coeficiente angular. E o B, ele é chamado de coeficiente linear. Então, aqui, ó, você tem o zero quando corta o eixo x, você tem o zero, ou a raiz, tá? Quando corta o eixo x. Quando o teu A é positivo, sempre você vai ter nesse sentido. Sentido que eu gosto de dizer que é Nordeste do Brasil. Quando o teu A é negativo, você vai ter para o Noroeste do Brasil, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho um exemplo bem simples dos dois, tá? Presta atenção, ó. Um exemplo bem simples dos dois. Exemplo 1. O exemplo 1, olha a função que eu vou te dar. Y é igual a 2x mais 10. Pessoal, alguém saberia me dizer quanto é a raiz aí? Alguém saberia me dizer quanto é a raiz? Pode digitar. 2x mais 10. Alguém saberia me dizer quanto é a raiz? Hein, galera? Cadê vocês? Lembre-se, se vocês não assistirem a aula direitinho, galera, vocês vão ficar para trás. A galera aí não tá brincando, não. Viu? O A é igual a 2, 2 é maior do que 0. Então, é função crescente, né? A gente já estudou isso, é uma função crescente. Essa função crescente, o sentido da reta, lembra? Nordeste do Brasil, nós já estudamos. 2, ninguém falou aí como é que eu encontro o zero ou raiz, mas eu já ensinei no capítulo anterior, Eric. Você pega o 2x mais 10 igual a 0, resolve, e vai descobrir que o x é só menos 5, Eric. Só menos 5. Não tem um zero não, tá? Só menos 5. Aí você tem que vai ficar assim, ó. Eixo X, aí eu vou colocar de preto o gráfico, ó. O gráfico cortou o eixo X no menos 5. À direita do menos 5, a função é positiva. E à esquerda, a função é negativa. Tá? Se eu colocar agora o exemplo 2, ó, o exemplo 2 eu vou fazer mais rápido. Se eu colocar o exemplo 2, y é igual a menos 2x mais 40, ó, eu já sei que o A é negativo, então o sentido da reta é o contrário, né? Ou seja, você vai aqui para o noroeste. E aí o zero da função, quando você resolve, vai dar 20. Então, à esquerda do 20, a tua função é positiva. E à direita do 20, a tua função é negativa. Que é justamente o que ele fez aqui, ó. I, 2i. Tá bom? Giovanni, é importante? É, galera. É importante sim. Enem cobra? Cobra sim. Tá bom? Aí agora ele joga na função quadrática. Ó, ele joga na função quadrática. E aí, na função quadrática, eu vou pegar um exemplo, tá? Lógico, pegar exemplos básicos, exemplos simples. Exemplo 1, ó, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa função, ela vai se enquadrar a um desses desenhos aí. Será
é no desenho 1? Será que é no desenho 2? Será que é no desenho 3? Será que é no desenho 4? Ou no 5 ou no 6? Primeiramente, me diga quem é o A. Então, ó, primeira coisa que você tem que olhar é o A da função. Isso é que o A é 1. O 1, meu chapa, é maior do que 0. Então, maior do que 0. Opa, olha aí, galera. Maior do que 0, tá vendo? Então, eu tenho 3 alternativas. Essa daqui de baixo é menor do que 0. Então, tá vendo aí, cara, quando você começa a perceber as coisas, beleza. Aí agora você tem que fazer as raízes. Mas eu já fiz as raízes dessa função na outra aula. Então, as raízes aqui é x1, 2 e x2, 3. Nós já fizemos. Beleza. Então, agora você tem duas raízes que são diferentes. Se você olhar aqui o 2, as duas raízes são iguais. Ó. Se você olhar aqui, ó, as raízes são iguais. Se você olhar esse, não tem raiz. Ah, Giovanni, então é o exemplo 1 aqui. Ó. O desenho será 1. O desenho será 1. Aí se liga, ó. 3. Então, ó, eixo X. Vou fazer com a cor preta a tua parábola, ó, parábola para cima, porque o A é positivo, toda vida que é positiva, a parábola é para cima. Cortou o eixo X em 2 pontos, que é o ponto 2, que é a primeira raiz, e 3, que é a segunda raiz. O que é que tu entende? Tu entende que todo X que for menor do que 2, a tua função, que é o y, ela é maior do que 0, é positiva. X é maior do que 3. E o x maior do que 3, você também entende que a sua função é positiva. Se o x é 2 ou se o x é 3, você entende que é o zero da função, então y é 0. Por isso que é chamado zero da função. E se o teu x está entre o 2 e o 3, você está vendo que está abaixo de 0, então ela é negativa. Então, galera, é só isso aí, fazer o estudo do sinal. Agora, lógico que você tem que ter um conhecimentozinho básico, né? Ó, vou fazer aqui o exemplo 2. Olha o exemplo 2. Y é igual a menos x ao quadrado, tá? Ó, menos x ao quadrado é menos x ao quadrado menos 25. E aí? E agora, José? E aí? Vá pensando aí como é que você vai resolver essa. Giovanni, cara, eu vou resolver igual ao anterior. Primeira coisa, eu vou dizer quanto é o A. Galera, digita aí quanto é o A. Quanto é o A? Massa, Eric. Massa, Abílio. Abílio, foi você que pediu aquela questão da ESA, não foi? Você entendeu a minha explicação? Beleza, garoto, se precisar de outra questão, pode pedir, viu? Pode pedir que eu faço na hora, não, eu faço e depois eu disponibilizo vocês como para toda a galera. Então, ó, o A é menor do que 0, então você sabe que a parábola é para baixo. Então, eu sei que a resposta ou é o 4, ou é o gráfico 4, ou é o gráfico 5, ou é o gráfico 6. Eu não sei ainda. Segundo passo, o anterior, a gente já sabia as raízes, eu tenho que ir atrás dessas raízes. Aqui, ó, você vai pegar menos x ao quadrado, menos 25 igual a zero. Se você recordar a nossa aula, eu fiz um exemplo desse jeito, ou seja, a sua equação do segundo grau é incompleta. Então, ó, menos x ao quadrado é igual a 25 positivo, o menos 25 passa positivo.
E aí, ó, menos x ao quadrado, opa, desculpa. Aí, ó, o menos vai passar para o outro lado, tá, ó, x ao quadrado é igual a menos 25. Professor Giovanni, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. E aí você percebe que não, a raiz quadrada de menos 25 não pertence ao conjunto dos números reais, então está fora. Então, o que é que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que não tem raiz. Se não tem raiz, não toca o eixo X, como a parábola é para baixo, ela vai ter mais ou menos esse sentido. Tá aí a sua parábola. Não toca o eixo X, então qualquer valor que você botar para o X, a sua função será negativa. Qualquer que seja o X que você escolher, o seu Y será negativo. Tá bom? Então, pergunta. O Enem, ele cobra desse jeito? Cobra, galera. Cobra. Tá? Cobra sim. Inequação, cobra. Bom, e falar em inequação, tá aqui, ó. Inequação do primeiro e do segundo grau. Galera, equação, deixar clara aqui uma coisa que a galera às vezes não percebe. Ó, observação. Quando você lê a palavra equação, não interessa qual é o grau, eu vou pegar aqui do primeiro grau, ó, ax mais b igual a zero. Equação é igual a zero. Igual. Se ele falar em inequação, ou seja, aí vai ser, ó, ou maior do que zero, ou maior ou igual a zero, ou menor do que zero, ou menor ou igual a zero. Sacou? Então, se for do primeiro grau, ax, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dizer que y é ax mais b, então o teu y, ou ele é maior do que zero, ou ele é maior ou igual que zero, ou ele é menor do que zero, ou ele é menor ou igual que zero. Perfeito? Então, você nota aqui, ó, que a gente já simplificou. Então, do primeiro grau, e olha a do segundo grau. Aí você começa a perceber. Olha aí que legal, a do primeiro grau. A do primeiro grau é y igual a x mais b. Quando eu era estudante, eu nunca tive um professor para ele parar e dizer, cara, toda vida que for do primeiro grau, tu escreve y igual a x mais b. E se for do segundo grau, tu escreve a x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Aí tem aqui um exercíciozinho bem simples, tá bom? Porque dos simples é que a gente parte para os mais complexos. Aí ele coloca, resolva essa inequação. 6x menos 18 maior ou igual a zero. 6x leva o menos 18 para o outro lado, a mais 18. E agora tu vai dividir o 18 por 6. X maior ou igual a 3. Só isso. Só isso. E aí tu bota a sua resposta. Olha a resposta. Tem dois tipos de resposta. A primeira é, né, solução é igual a x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 3. Ou, então, a tua outra resposta é fechado para o 3 até o mais infinito. O infinito sempre é aberto. Tá bom? Então, aí, ó, o exemplozinho, o exemplo aí é de uma do primeiro grau. E aí você deve estar perguntando, já vou ter um exemplo da do segundo grau, não? Tá aí, ó, o exemplozinho da do segundo grau. Então, vamos olhar como é que a gente vai se sobressair desta daí. Então, primeiro passo, vai seguindo os passos, tá bom? Que é o caminho das pedras. Então, primeiro passo, você vai me dizer quem é o A, o B e o C. A tua função ou a tua inequação é x ao quadrado menos 13x
mais 40, ó, menor do que zero. Então, primeira coisa, quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A, quem é? O A é 1, o B é menos 13 e o C é 40. Segundo passo, você vai resolver a equação, que é x ao quadrado menos 13x mais 40 igual a zero. Tá bom? Beleza? E aí, vamos resolver. Professor, eu vou fazer do jeito tradicional. Qual é o jeito tradicional? Eu vou fazer o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b, eu já sei que o b é menos 13. Então, vai ficar menos 13 ao quadrado. O a é 1 e o c é 40. 13 vezes 13 é 169. 4 vezes 40 é 160. Então, meu delta deu 9. E agora eu vou para a fórmula do meu amigo Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Nunca esqueço quando uma aluna chegou para mim e disse: professor, eu aprendi agora a fórmula de Bhaskara. Aí eu disse: você aprendeu porque você prestou atenção, o mérito é todo seu. Menos b, o b é menos 13, menos com menos é mais. Raiz quadrada do delta, o delta deu 9. Dividido por 2a, o a é 1. Então, eu tenho x é igual a 13, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2. Então, aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho duas raízes. A primeira raiz, que é 13 menos 3, que dá 10. Você vai dividir por 2. Então, você descobriu que a primeira raiz é 5. A segunda raiz é 13 mais 3, 16. 16 dividido por 2 é 8. Então, você descobriu aí as raízes. Então, agora, nós vamos para o terceiro passo. É muito fácil. Terceiro passo, você vai fazer o gráfico. Então, veja. Eixo X. O A é 1. 1 é maior do que 0. Parábola para cima. Então, ó, parábola para cima. Cortou nos pontos 5 e 8. 5 e 8. A esquerda do 5 é positivo. A direita do 8 é positivo. Entre o 5 e o 8 é negativo. Só ver aqui que o Abílio disse: professor Giovanni, lá no segundo passo, a equação não deveria ser menor que zero no segundo passo. Não, cara, porque, ó, olha o que eu escrevi aqui, ó. Equação. Então, sempre que você for resolver uma inequação, o Abílio, você transforma essa inequação em equação, resolve normal, tá? E no final, pronto, aqui eu já cheguei no finalzinho. Aí você vai olhar para o sinal que eu estou marcando de preto. Pessoal, por favor, olha para cima da tua tela aí, ó, estou marcando de preto. Ele está dizendo que é menor do que zero. Menor do que zero, você vai olhar. Então, ó, menor do que zero. Se liga. Você vai olhar no gráfico para o sinal negativo. Entendeu, galera? Aí no gráfico, quando eu olho para o sinal negativo, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, onde eu estou pintando de azul.
Então, eu estou pintando de azul. Então, eu estou entre quem? Eu estou entre 5 e 8. E aí eu vou colocar a resposta. E a tua resposta a pergunta é, quais os valores satisfazem essa inequação? Então, a resposta aí você tem duas. Primeira, solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que o teu X ele está entre 5 e 8. Ou você coloca somente assim, aberto para o 5 e aberto para o 8. Tanto faz uma como a outra. Beleza? Beleza, turma. Então, ó, estou encerrando aí a aula de hoje, tá bom? Muito bacaninha. Semana que vem a gente vai dar continuidade, tá? Ó, semana que vem a gente dá continuidade. Muito, muito, muito obrigado mesmo a todos vocês e até a próxima aula.